Olá, pessoal. Eu sou Rita Maria Souza e este é o Repórter Filosófico, um canal estudantil de entrevistas filosóficas do Colégio Estadual de Ensino Médio Maria José de Souza. Nosso primeiro tema é religiões, entre o sagrado e o profano. A metodologia para a discussão foi inspirada no livro de Marilena Chauí, Iniciação à Filosofia, em que, no seu capítulo dedicado à religião, ela aborda alguns aspectos que tocam os segmentos religiosos mais populares em nossa cultura. As entrevistas terão por objetivo a conscientização dos jovens acerca das diferenças religiosas e também ao uso da filosofia como ferramenta de enriquecimento do saber. A crença em divindades e em uma outra vida após a morte se exprime na experiência do sagrado. Vejamos o que seria considerado sagrado nos segmentos religiosos a seguir. Sagrado é tudo aquilo que Jeová considera sagrado. Por exemplo, o casamento é uma coisa sagrada. O nome de Jeová é uma coisa sagrada. A divulgação, a pregação das boas novas do Reino de Deus também é uma coisa sagrada. E muitas outras coisas são consideradas sagradas. Os princípios bíblicos, por exemplo. De acordo com o Espiritismo, nós consideramos sagrados a crença em Deus, causa primeira de todas as coisas, causa suprema, justa suprema de tudo. De acordo com a questão número 1 dos livros dos Espíritos, nós consideramos ainda sagrados os conceitos de imortalidade do espírito, da alma, e também a crença na comunicação com os espíritos e a prática da mediunidade com Cristo. Resumindo em poucas palavras, o sagrado vem de acordo com a caminhada da Igreja naquilo que a Igreja determina e que vê que isso vai nos ajudar a manter firme na nossa fidelidade ao segmento de Jesus, para não ser desviado do segmento dos ensinamentos. Bom, para mim é a minha aliança com o Senhor Jesus. Ou o temor de Deus também, né? Uma coisa muito sagrada. A religião qualifica o tempo, dando-lhe marca de sagrado e explicando a origem do mundo. Como seria um resumo da história sagrada para as religiões a seguir? Então seria, em resumo, o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, mostrando assim uma grandeza. Essa frase tem uma grandeza impressionante. A história sagrada, história da humanidade, né? Como um processo evolutivo, tanto fisiológico quanto espiritual. Nós poderemos falar que a humanidade nunca esteve órfã de mestres, né? A cada período, a cada tempo, sempre reencarnaram espíritos superiores para avançar nossa humanidade. Resumindo em poucas palavras, o sagrado vem de acordo com a caminhada da Igreja naquilo que a Igreja determina e que vê que isso vai nos ajudar a manter firme na nossa fidelidade ao segmento de Jesus, para não ser desviado do segmento dos ensinamentos. Quando Deus usou Maria para mandar Jesus para a terra, quando ele chegou aqui na terra, ele já tinha a igreja. A igreja seria ele mesmo. Ele tinha os 12 apóstolos e ele fazia as pregações, só que naquela época era proibido, ele fazia escondido, por causa dos romanos. Isso significa que a primeira igreja do mundo não foi a Igreja Católica. A primeira igreja verdadeira foi o próprio Jesus. Uma religião liga os homens às divindades, por meio de ritos e rituais. Analisamos agora como isto se dá para as religiões entrevistadas. Rito e rituais são celebrações pagãs. Nós temos uma programação anual, onde, por exemplo, durante a semana nós nos reunimos durante 2 dias, e nesses 2 dias são 5 reuniões. Escola do Ministério Teocrático, reunião de serviço, estudo de livro de congregação,
E, além do mais, as assembleias, os congressos durante o ano, que serve para estudarmos a Bíblia e como também nos encorajarmos espiritualmente. Então, na doutrina espírita não há ritos e rituais, que são comuns das religiões tradicionais ortodoxas e de ordens espiritualistas, né? Nós temos aqui a nossa prece com Deus, nossos estudos, sem a necessidade de símbolos, de alegorias, de mistérios, né? Encobertos aí. Tudo no Espiritismo é falado às claras, é revelado sem tanto mistérios. Na liturgia nós temos o rito litúrgico que a Igreja pratica e é em comum com toda a Igreja Universal. Por exemplo, o ritual da missa. A gente pode mudar, completar, resgatar, adaptar na medida da caminhada, questão de acordo com o momento que se celebra, rituais iniciais, acolhida. A rotina da minha religião nós temos que fazer culto. Na verdade seria para ser todo dia, mas pelo menos 3 vezes por semana é o certo, entendeu? E uma vez por mês a gente receber a Santa Ceia. Isso é o mais necessário. Porque se uma pessoa é batizado, ele é ungido, mas ele não recebe a Santa Ceia, porque todo mundo erra, né? E a Santa Ceia é exatamente para que você possa... por que você toma a Santa Ceia? Você toma a Santa Ceia para que você possa refletir e pensar no que você errou, nas suas falhas, e pedir perdão para Deus e não cometer novamente. Objetos sacralizados e simbólicos assumem um papel protetor para o religioso. Se há, quais são os objetos sagrados dessas religiões? Nós não temos objetos sagrados, até porque Jeová é um Deus ciumento e ele exige devoção exclusiva. A religião espírita, nós não temos esse tipo de considerações de objetos sagrados, simbólicos, visto que essa doutrina nossa é muito científica, né? Não somos permeados de superstições, que você dá uma crença a um objeto, algo material, você está numa superstição, que na verdade aquele artefato material em si não tem nenhum significado espiritual. O pão, a Eucaristia, para nós isso é sagrado, a Eucaristia. Não significa que aquele pãozinho é o Cristo que está ali, mas simboliza o Cristo que se fez pão, como ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, a gente traz presente naquele símbolo da Eucaristia a presença do Cristo ressuscitado. É ele o verdadeiro sacrifício, não jamais aquele sacrifício que se fazia no Antigo Testamento, sacrifício de animais, não. A Bíblia Sagrada é o objeto, eu acho que até eu posso dizer que é o único, que é onde a gente aprende a seguir, a acompanhar a lei, digamos assim, a lei de Deus, né? Bom, pessoal, encerraremos o nosso primeiro tema mostrando o que seria o profano. Então, profano é tudo aquilo que vai de encontro aos princípios bíblicos. Por exemplo, não usar o nome de Deus é uma coisa profana. Movimentos ecumênicos também são considerados como sendo profanos. Até porque o apóstolo Paulo, ele nos diz que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Ou seja, que associação tem o dia com a luz, a lei contra a lei. O termo profano, ele é inadequado no que diz acerca a respeito do espiritismo. Profano era uma expressão antiga que significava aqueles que estavam fora dos templos. Nós podemos considerar coisas profanas a religião espírita, atitudes não coerentes com a ética, com a justiça dos homens, com as leis divinas, né? Hábitos tendenciosos que nós temos que não são corretos, né? Olha, o profano é muito assim relativo falar, porque vai depender da
mentalidade, da sua questão da teologia moral. Então, como símbolo desse sagrado e do profano, o sagrado é aquilo que vai nos ajudar a compreender Deus e nos aproximar e testemunhar. E o profano é aquilo que nos afasta, nos faz desviar do caminho e da vivência. Eu vou responder pela minha pessoa. Profano, eu acho que é a pessoa que se esconde atrás da Bíblia e fingir que é um evangélico. Isso para mim é muito profano. Os irmãos não respeitar os outros irmãos falar de irmão, isso é muito errado, eu acho. Eu não gosto, eu acho errado, porque já está falando a irmandade. A irmandade é para você acolher, não para você desprezar, entendeu?